Voltamos, senhores, aqui no Transtornados. Eu, Maninho Dal Ponte, Dinão Cardoso, Alen Silva, Fernando Choque. Quem que você trouxe hoje, Fernando Choque? Eu trouxe uma das pessoas. Superou, né, hoje eu consegui. Eu trouxe uma das pessoas mais importantes para minha formação política, como uma pessoa que se apresenta como cara da direita. Lucas Campos, que não tá aqui na tela, ele tá aqui à esquerda. Ele foi o cara que mais me ajudou aí com recomendação de livro, de material, me apresentou o Olavo de Carvalho e fez tudo essas paradas aí. Tá bom, então. Meu filho tinha um fake do Olavo. Não, deixa pra depois. Tá, vai. O Lucas que segue na luta pra salvar o Ocidente. Tá querendo salvar, tá nessa ainda. Mas eu trouxe hoje dois grandes amigos meus. Eu trouxe um só, o outro veio de bicão. A Ana Campanholo foi convidada e o pastor Obadias Benones, vereador aqui na cidade de Criciúma, apareceu agora. Deve estar com a Ana, porque político tem esse negócio de papagaio de pirata, né? Já vem um aparece e fica outro atrás. As lideranças, ele chama de lideranças locais. Já vem o Paiol, o Amaralzinho. Liderança local, ele chama. Acho que o Amaral não vem. O Amaral acho que é mais difícil. Tudo bem? Só tem que melhorar a qualidade. É microfone, é rádio, tá? Aqui, né? Ô, Ana, segundo o Fernando Choque, você evoluiu. Você tá melhorando. O padrão de programa que você tá indo. Não é bem isso aí, é que ele é muito chato, né? O Choque. Nossa, teria que tirar ele. Eu acho que a audiência já é boa, né? Você subiu um pouco. Então tá. Então tu vai esperar daqui 4 anos o que eu vou fazer então. Só espera. Vai me ligar? Ana, olha só, o Fernando Choque, ele segue numa tentativa frustrada de uma carreira política destruída, entendeu? A gente sabe quem gravou vídeo comigo na minha campanha? Quem? Ana Campanholo. Eu queria dizer que não ajudou. Ô, Ana, não ajudou não. Não ajudou. Você não conseguiu transferir voto. Acho que você perdeu voto quando você gravou o vídeo pro Choque. Eu acho que a cada voto que eu ganhei, ele perdeu 2, isso? Pode ser. Podia ter votado no Obadia, eu acho que o Choque não tem tanta relevância. Podia ter votado no Obadia na campanha dela. Inclusive foi até um probleminha. Eu acho que o Choque não tem nenhuma relevância para influenciar na quantidade de votos na campanha dela. Quando? Na última agora. Aqui em Criciúma? Não. 196 mil. 196 mil votos. Ela fez uma Criciúma de votos. 2 mil, louco. Só 2 mil, porque 2 mil. Não, na primeira foi quantos? 35 mil. Não empatou com a gente. Mas na segunda precisava 2 mil votinhos, cara, não entramos. Não fala nada. 196 Se eu tivesse feito 300 votos a mais, eu tinha entrado na sobra lá do rapaz, ainda entrou o Manuel Rosenques. Eu sou quarto suplente, né? Se capotar só Uno... Só 3 pessoas que tu tem que... capotar um Uno. Olha só, vem cá, olha aqui. Esse aqui é o último programa machista do rádio brasileiro, tá? Porque ninguém mais fala nada. Tá insuportável, tá chato pra caralho. Tá um mimimi do inferno, entendeu? Agora com esse novo governo mesmo, isso aí virou uma bosta. Companheiro, tu nunca trouxe ninguém do meu partido aqui, entendeu? Não, eu não vou trazer. Tu traz só esse pessoal do Bolsonaro aí. Não vou trazer. E do meu partido tu não traz ninguém, tu não trouxe Vicentinho, tu não trouxe porra de ninguém, entendeu? Tu só me fode. Essa fera, bicho! Eu vou tirar a concessão do ato. Não vai tirar. Ô, Ana, como é que você enxerga isso tudo estando lá? Não, realmente, não é só na rádio que existe esse politicamente correto. Pode falar assunto sério aqui, porque me disseram que era um programa de engraçado. Não, pode. Pode falar o que você quiser. A gente não vai entender, mas pode. Ótimo. Bom, então como tudo, como sempre. Então, olha só, não é só na rádio que não se pode falar nada, mas eu tenho certeza que dependendo da expressão que você usar aqui, vai ter uma nota de repúdio na Câmara de Vereadores, vai aparecer no jornal, mas não é só na mídia, nas universidades também isso acontece. Se a gente chega a ter uma nota de repúdio contra a gente, nós estouremos, né? Porque só quem repudia que a gente fala é humano, por enquanto. Você é o único cara que... Tu não consegue isso aí pra nós, Obadias, uma nota de repúdio. Obadias, vê isso aí pra mim, cara. Vê isso aí. Olha, ele disse que era pra falar sério, acho que tem que tirar o choque daqui. Mas não é, olha. Desculpa, vou me comportar. Não, tu pode mandar um abraço pra Cris. Cris, um abraço, muita força, tu tem que aguentar falar, ele, por pelo favor. amor de Deus. Deixa a deputada respeita. Tá não? Tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Isso que você falou muito interessante, eu já falei sobre isso na tribuna, mas eu vou repetir porque às vezes o ouvinte não conhece essa história. Mas recentemente um vereador, em março, na verdade, do ano passado, nós tivemos um vereador do município de Lontras que foi para a Assembleia Legislativa e entrou num debate com uma deputada feminista que estava expondo uma palestra. A palestra da deputada era sobre violência contra mulheres. E tudo bem, ela falou sobre dados de Santa Catarina, dados de feminicídio e tudo mais. E o vereador fez uma pergunta muito educada, ele levantou a mão e perguntou: e os homens, deputada? Quantos que morrem por ano em Santa Catarina? Porque a deputada tinha dito que cerca de 90 mulheres são assassinadas por ano no nosso estado. E ele perguntou: e quantos homens são assassinados, né? E ele só fez essa pergunta de 3 letras: e os homens? Ele foi vaiado pelos outros vereadores. Em algumas horas começou a circular um abaixo-assinado dentro da Assembleia Legislativa para que ele fosse expulso da UVESC. Nos dias seguintes houve moções de repúdio contra ele por violência política de gênero e 2 dias depois a deputada feminista publicou uma matéria
começou a matéria falando sobre o sofrimento que ela teve para superar um câncer e disse que já estava acostumada a esse tipo de sofrimento e que aquilo que ela tinha sofrido dentro do parlamento tinha sido uma violência política de gênero, uma agressão contra uma mulher, só por uma pergunta. Então isso que você falou é educada, uma pergunta educada. Não foi uma pergunta ofensiva. E os homens, três Eu parei palavras. de prestar atenção na conversa quando ela falou que o nome da cidade é Londras. Eu fiquei me segurando aqui para não ganhar uma nota de repúdio da prefeitura de Londres. É difícil trabalhar com ele, né? Todos os dias é o fio da navalha, ele tá para ser demitido. Todo dia. Então ele trouxe. O grande problema é que ninguém aceita o salário dele. Aí... Tem essa, né? Por isso que ele tá tentando. Eu tô vendo aqui no teu Instagram, tá dizendo aqui na tua descrição aqui que tu é antifeminista, tá? Então isso já é uma coisa que tu deixa claro e aberto, né? O que do feminismo mais te incomoda? Como sendo mulher? Como deputada, o que mais me incomoda é a espiral do silêncio. É a impossibilidade de debater os assuntos. Eu, como deputada, já vou te responder como mulher. Como deputada, eu não consigo levar para o parlamento um debate sério, baseado em fatos ou estatísticas, se o tema versar sobre mulheres. Se o tema for mulheres ou qualquer coisa tangente a esse assunto, não se debate seriamente, porque o movimento criou essa espiral do silêncio, esse filtro do que pode ser dito ou não, e esse foi um exemplo que eu citei. Como parlamentar, me incomoda porque o debate não é democrático. Você já deve ter ouvido que democracia tem a ver com debate, com troca de ideias, e isso já é impossível no parlamento, em virtude da hegemonia do movimento feminista, né? Como mulher, o que mais me incomoda é a transformação das relações entre homens e mulheres. Se eu não fosse política, né, que é um cargo que coloca a gente em muita visibilidade, com autoridade, com representação, mas se eu fosse uma mulher comum, me incomodaria muito a transformação dos papéis sociais que a gente tem hoje, os papéis sexuais. As feministas, inclusive, detestam essa expressão. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Nossa, se você quiser acabar com o seu Natal, próxima Páscoa, quando tiver todo mundo comendo, só fala uma brincadeira assim, eu não vou lavar louça, que isso é coisa de mulher. Só faz essa brincadeira. Meu Deus, vai acabar eu fiz. Mundo, né? Minha irmã, a gente brigou, paramos. Eu parei com o assunto porque nós estávamos na praia junto, na mesma casa, e a minha irmã levantou da mesa até. Além de lavar louça, teve que limpar o chão. Eu sou meio chamado de machista. É porque assim... Meio não, tu é muito. Eu sou bem chamado. Inclusive o Mano me chama de machista, veja só. Mas eu acho que eu não sou. É coisa de mulherzinha, né? Porque eu vejo, por exemplo, a mulher pra mim, ela tem capacidade de tudo. Quase né? tudo. Só que biologicamente, né, eu entendo que homem e mulher, eles têm características diferentes. Isso não coloca o homem numa posição superior ou inferior. Não? São diferentes. Eu acho que diferentes. Tem lugares em que há superioridade, né? Sim, mas assim, mas o gênero masculino não é superior ou inferior ao masculino, porque algumas coisas o homem tem mais facilidade. Você vê dessa forma também? Porque eu falar isso, parece que eu já viro um demônio pra quem é feminista, né? Não, perfeitamente. O sexo masculino é superior ao feminino em muitos aspectos e o sexo feminino, em geral, é superior ao sexo feminino. Quando a gente vai falar de ciência, biologia, a gente tem que sempre levar em conta... Vocês já ouviram aquela expressão, não generalize. Né? Mas quando você vai falar de ciência, você tem que generalizar. Sim. Porque você vai usar a regra geral, pegar o homem genérico, a mulher genérica e comparar. Então, força física. Né? Segundo as Forças Armadas Americanas, a mulher tem, do umbigo para cima, 55% da força de um homem. Foram feitas pesquisas também com times de artilharia mista. Da cintura para baixo, a mulher no leg press levanta 300 quilos. O cara não tem tanta força assim. Não, também é mais fraca, mas não é tão diferente. Mas da cintura para cima é metade da força masculina. Da cintura para baixo a força também é inferior, na média, mas não é tanto, né? Uma diferença menor. Eu e a Cris Borg, um do lado do outro, dá essa diferença. Não, mas aí tem diferença. Sim, mas aí é as exceções, né? Mas continua o teu raciocínio. Eu achei que... Eu esperei uma agora do Allen. Faltou. Eu falei, ninguém faltou a do Allen. Faltou a do Allen. Não. Falando de cintura, já perdeu o time. Daqui a pouco ele vem com outra. É boa? É. Eu já não tô bem com a namorada hoje. Se eu largar uma dessa, dá o demônio. Ó, segundo o Mastella... Mas que tem força da cintura pra baixo. Tem. Posso pedir pra ela mandar um abraço pra tua namorada pra melhorar a situação? Vamos lá, olha aqui. Não, mas eu queria... Não, mas peraí, deixa eu mandar um abraço agora, já que eu interrompi a deputada. Tá. Segundo o Mastella, a mesa já tá errada porque só tem homem discutindo feminismo com a deputada, né? E o nosso querido chefe Eduardo Dados Topassoli mandou, por favor, mano, leva a deputada Ana os nossos cumprimentos, parabéns pela expressiva votação e desejo de muito sucesso e serenidade no mandato.
O chefe tá te ouvindo, pô. Que legal, muito legal. Muito obrigada. Mas olha só. Vamos lá, vai, agora vai. As feministas dizem isso também. Homem não pode decidir, não pode falar sobre pautas femininas. Isso é completamente absurdo, né? Por exemplo, o meu obstetra e ginecologista é homem. Ele não tem vagina, né? Tem, ele não poderia... Não tem problema nenhum. Fez o meu parto, saí em segurança e minha filha saiu saudável. Essa também é uma outra questão que o feminismo quer dizer. Você não tem útero, tem lugar não de tem fala, opinião. né? Não tem lugar de fala, que eu também discordo. Mas, olha, se o homem é mais forte fisicamente, isso coloca em posição de vantagem em muitos sentidos. Sim. Então, se você tiver uma sociedade, isso as pessoas não podem mais falar, não se pode mais falar sobre isso, porque está todo mundo, todo milindrado, né? Mas se você tiver uma sociedade baseada na força, e os homens são mais fortes que as mulheres, o que é mais natural nessa sociedade? Que quem mande. Se a sociedade for baseada na força, é natural que aqueles que têm mais força mandem mais. Agora, se a sociedade for modificada de modo que a força passe a ser um elemento secundário, é possível que a força da mulher cresça. Então, se nós estivermos num escritório onde a força não é necessária, nós vamos poder medir nossa força intelectual, nossa capacidade, nosso talento, nossa criatividade de forma igualitária. Mas nós não poderíamos fazer isso num jogo de basquete. Se tivesse um time feminino contra um time masculino, certamente o feminino perderia. Então, essas diferenças que eu estou pontuando no esporte, na guerra, na força física, elas afetam a integralidade do ser humano. Então, o fato do homem ser mais forte o faz mais competitivo. O fato de ser mais competitivo o faz mais agressivo. O fato de ser mais agressivo faz com que ele, diante do mercado de trabalho, tenha mais chances de ser promovido. E isso é uma consequência Sou uma mulher. natural. É uma consequência da natureza. Não sou agressivo, não sou competitivo e nunca fui promovido. É porque esses grupos, eles defendem sempre a questão cultural. Eu sou uma reta escavadeira. Né? Não é? Eu tenho força, tudo, mas quem manda o que eu vou fazer é a mulher. Ô, Ana, eu obedeço. Deputada, não tem problema nenhum, sempre foi assim. Eu acredito que sempre foi assim. Essa ligação que tu tens com o feminismo, né? As pessoas desde 2018, elas te perguntam sobre feminismo também. Tens um livro escrito sobre o assunto, né? Mas isso te incomoda de alguma forma de ter sempre esse pensamento de vamos falar sobre feminismo com a Ana, ou isso é uma bandeira tua? O debate, você fala, não te incomoda? Parece que... Não, acho que se incomodasse, ela ia tirar do Instagram dela. É porque eu sei que tu tem muito mais né? Tens muita coisa a contribuir com a gente, além de falar sobre feminismo. Nós acabamos de voltar aqui de São João do Sul, onde a gente foi verificar se um recurso que nós mandamos de R$1 milhão tinha sido usado corretamente para pavimentar o prefeito. Dobraram a cidade, né? Com 1 milhão em São João. Então, e a gente viu ali que estava tudo muito legal. Tem que fazer o segundo andar de rodovia. Pois é. E eu compartilho isso com os meus seguidores, com os meus eleitores também, as coisas que nós fazemos pela infraestrutura, pela segurança pública, enfim, a gente compartilha isso. Mas as pessoas procuram aquilo que é exótico, né? E uma mulher antifeminista é exótico. Então, eu não poderia dizer que eu me incomodo pelo fato de ser reconhecida nacionalmente como uma autoridade antifeminista, se foi isso que me trouxe os 200 mil votos que eu tenho. Eu acho excelente. Seria o Los Hermanos se incomodando com a Ana Júlia. Ele se incomoda, né? Então, é por isso que... Não, mas é hipocrisia. Então, aí vai de hipocrisia. Mas é que é só isso que eles têm também. Sobrou quantos votos? Olha, o resto da galera. Seria bom se desse pra somar, né? Daí eu já estaria eleito o quê? Uns 4 mandatos? Já pensou? Nós precisava de... Desse pra acumular? 2.300 votos. Cama de primeiro suplente, ninguém, cara, deu uma dor de barriga pra ficar doente. Tem que ir lá conversar com eles. Não, tudo pau no cu. Às vezes tem... Um pastor lá que eu vou te dizer, podia ir lá orar no Monte Sião lá. Um meizinho lá orando na Feira Santa de Israel. Não quer nada, né? Um mês, né? Fala com ele, ué. Não adiantou, tentando. Você que esteve lá, por exemplo, lá na Agora nós perdemos, nessa nós nem fomos. Você que viveu da teta política durante muito tempo, o que você tem para falar para deputada? Cara, tem que ter estômago pra viver da política, cara. Pelo amor de Deus, deixa eu vender meus colchões que eu tô bem mais feliz. É bem melhor? Cara. Tu tá louco, cara. É um povo muito chato, cara. Toda a vida o gabinete cheio de um monte de chato lá pedindo pra comprar rifa e dinheiro e o caralho. Esse guri aqui, ó. A Ana ainda tá lá em Floripa, cara. Ela dá pra escapar. Tá. O Badias tá aqui na Câmara, cara. Todo dia 50 exames, o outro quer uma geladeira, o outro quer não sei o quê. O cara ganha 7 conto de salário, sei lá quanto é que é o salário do vereador ali. 50% é pra comprar rifa. Fora o que é por fora, né? E entrada nas porcarias de festa. E aí vão lá no gabinete lá, deputada, queremos que a senhora vá lá na nossa festa, lá em Antagorda. Tu já tem que ir lá na puta que pariu pra ir numa festa que tu não quer ir por causa de 100 votos. Tá, vai o deputado aí aqui, chega lá, cara, tu tem que comprar 200 ingressos pra ir na porra da festa, cara. Assim,
não nessas palavras, mas as pessoas são carentes de atenção do político e elas realmente demandam que você vá lá para fazer coisas que talvez não fossem necessárias. Garantiu 100 votos. Demandam o tempo. Tá garantido, tá garantido. Mas assim... Antagorda é longe, né? A gente vai... Por exemplo, eu realmente... Quando, por exemplo, me convidam para, sei lá, uma festa da ostra, que é muito longe, que vai atrapalhar meu trabalho, já é 3 horas para ir, 3 horas para voltar, mais 3 horas na festa, são 9 horas de produção a menos. Eu também às vezes me custo a ir. Eu penso, nossa, mas olha o quanto que eu poderia produzir nessas 9 horas. Só que se eu não vou lá e não recebo o afeto daquele eleitor, ele não vota em mim para que daqui a 4 anos eu consiga continuar o meu bom trabalho. E aí ele vota em outro que talvez tenha menos talento, mas vai na festa da ostra. E compra os 200 ingressos dele. Então é comprar, difícil. É o network, né? O network é importante sempre, né? Mas é isso que você disse, o trabalho do político, infelizmente, não consiste mais só em política. Foi envenenado por falsa caridade, por falsa carteira de emprego. Até hoje, né? Tu que é conhecido do Cleito, se nós tivesse influência, nós estaríamos deputado lá, cara. Estamos aqui vendendo colchão, louco. Acabou, né, cara? Ô, Ana, essas novas bandeiras, que não são novas, né? Defendidas pelo governo do Lula, né? O governo de esquerda. Quais destas bandeiras que mais te incomodam? Bom, a feminista não preciso dizer. Beleza, a ideologia de gênero, Essa turma do Todes. A turma do Todes, essas políticas identitárias. Vamos resumindo, política identitária. Indigenista, não sei como é que se chama, negrista, feminista, todos esses istas aí, que classifica, abortista, gaysista, que classifica... Ateísta, lulista, companheiro. Políticas identitárias me incomodam muito. Agora, as ambientais também me incomodam muito. Por quê? Ambiental o quê? É muita hipocrisia também ou não? Bom, vamos começar lá pelas conferências internacionais para debater o clima, onde todo mundo vai de jato particular, né? Mas isso todo mundo comendo canudinho. Seria só uma piada, mas... nós temos o Brasil é um país de produção primária. Nós trocamos cargas de laranja por iPhone. Nós trocamos, claro que nós também temos indústria, tecnologia, exportamos muito, mas nós temos uma indústria muito primária. A gente tem uma produção primária, agricultura, agropecuária, né? Cavalo, boi, milho, trigo. E Santa Catarina tem um forte nesse sentido. Agora a gente está vendo as discussões do marco temporal do presidente Lula, querendo demarcar terras, devolver terras para a população indigenista, e aliada a isso o discurso ambientalista, que é, na minha opinião, um discurso falso, um discurso alardeador e falso, que prejudica a economia de Santa Catarina. Só a título de exemplo, essas pautas são todas pautas federais, né? Já que você está falando do governo Lula, teria que ser um deputado federal para agir de melhor forma nesse sentido. Mas aqui em Santa Catarina a gente tem um exemplo. Governador Moisés, ex-governador, logo no início do governo dele, tentou passar a taxação verde, não sei se vocês lembram disso. A taxação verde ia colocar imposto sobre o insumo da agricultura, que é sobre o veneno, que é usado, veneno para os animais, né, para as pragas e não para o ser humano. Então, a gente usa a expressão agrotóxico, né, mas a expressão correta é defensivo agrícola. E o governador Moisés queria taxar o defensivo agrícola para forçar o consumidor, o produtor rural a gastar menos, produzir mais alimento orgânico. Só que isso é uma tremenda hipocrisia. Não dá para ser um vegano hoje em dia se você ganha um salário mínimo. Tudo que ou você vai se alimentar muitíssimo mal, vai faltar nutrientes para você, ou você não vai ser vegano. Então, não tem como você consumir um alimento orgânico. O alimento orgânico, ele é menor. Ele é produzido em menor escala. Se eu pegar a mesma quantidade de terra, eu tenho 1 hectare. Em 1 hectare, eu consigo produzir metade de alimento orgânico do que eu consigo com um alimento que usa defensivo agrícola. Então, isso é uma discussão tosca. Vocês conhecem Monteiro Lobato, né? Sim. Sabe que Monteiro Lobato foi condenado à prisão no governo Getúlio Vargas porque ele queria discutir ambientalismo e petróleo? A gente conhece Monteiro Lobato porque, sei lá, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Infantil. Mas olha só, essa discussão é muito antiga. A interferência internacional no nosso país, o desrespeito à soberania nacional. O Brasil é um dos países que mais preserva, que mais tem terras preserváveis, né? Vocês viram o incêndio na Amazônia das girafas, lembra na época do Bolsonaro? Em todos esses pontos climáticos que a gente debate, o Brasil é um dos que mais preserva, que melhor tem a sua distribuição de terras. Tem quase 30% de terras agricultáveis que não são utilizadas. Se nós usássemos esse potencial, nós seríamos uma potência. Eu gosto muito quando o Dom Bertrand de Orleans e Bragança fala sobre o Brasil. Teu amigo, Alan, teu amigo, né?
da família imperial, porque nós, assim, réis mortais... Ele tem um livro sobre ambientalismo, né? O Lucas que me indicou. O Lucas que me indicou esse livro. Muito obrigado, Lucas. E tu comprou? Comprei. E leu? Não. Comprei na livraria do Bernardo. Na época não tinha a livraria da Ana. Traição. Cara, olha só que... Livraria da... Bom, livraria Campanhola tem que Eu não sabia que tinha, né? Olha só, cara. E o Bernardo já deu entrevista aqui várias vezes, né? Provavelmente até comprou fiado e não pagou. É bom que não compra, porque tem carne que não paga. Agora eu tô baixando tudo PDF. Pronto, Jesus amado. Mas essa questão me incomoda bastante também. Então, as políticas identitárias e a questão do meio ambiente. Porque eu acho que economicamente prejudicial para o estado de Santa Catarina e para o Brasil todo. Deputada, obrigado pelo carinho. Eu sei que você tem compromisso. Fico muito feliz de você ter vindo. Eu tava gostando. Retirando o Fernando Choque, você tá convocada para vir 1 hora comigo aqui 1h da tarde. E o Choque não vem. Ele não vem? 1h ele não tá. Também. Pode ser? Eu que produzo esse programa. Combinado? O Bernardo não tem medo. O Bernardo conversou comigo várias vezes aqui. Compra lá na livraria dele, fica devendo. O Grimaldo, Silvio Grimaldo, várias vezes aqui também. O Lucas aqui direto, né, cara? Eu já participei. O Lucas nunca foi de entrevista. Deputada, obrigado pelo carinho. Deputada Ana Campanhola aqui. Sucesso pra vocês, beijo pros nossos. Obrigadão. Valeu, obrigado. A gente já volta aqui no Transtornados.